Tinha uma família que ela se perdeu no meio do mato, assim, no meio da selva. Ficou uns 80 dias andando pra lá e pra cá. Aí um dia, depois desse tempão, eles encontraram um riozinho ali. Aí eles foram se limpar, tal, tiraram aquele sebo todo. Menos a avó. A avó não quis entrar porque ela não sabia nadar. Qual que é o nome do filme? A avó tá imunda 80 dias. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de aventuras? Você gosta de conhecer culturas diferentes? E se juntasse ainda com um grande clássico literário? Pois é, todos estes são os ingredientes do nosso filme de hoje, que vai dar sequência ainda em cima do assunto fuso horário. Tá pronto? Então, como o próprio filme propõe, vem embarcar nessa comigo! A Volta ao Mundo em 80 Dias, Around the World in 80 Days, filme de 1956, dirigido por Michael Anderson, protagonizado por David Niven e Cantinflas. Este filme é uma adaptação do romance de Júlio Verne, que conta a história de Mr. Fogg, um homem rico que vive uma rotina regrada minuciosamente, com todas as suas ações cronometradas, acordando, tomando café e se dirigindo para um clube de milionários, onde almoça e passa o dia discutindo as notícias principais após ler o jornal. Um dia, o nobre grupo discute a notícia que está sendo comentada por toda a Inglaterra. Um roubo realizado no Banco da Inglaterra, que levou milhares de libras sem deixar rastros, sem pistas sobre quem levou o dinheiro. Simplesmente escapou, deixando a polícia sem saber o que fazer. Em meio a uma partida de baralho, o grupo de milionários especula sobre o paradeiro do ladrão, tentando chutar, adivinhar onde ele poderia estar naquele momento. Mr. Fogg, então, diz que ele pode estar em qualquer lugar do mundo, visto que as tecnologias de transporte do período, no caso o século XIX, período em que foi escrita e que se passa a obra, estavam muito desenvolvidas, permitindo que qualquer pessoa conseguisse dar a volta ao mundo em 80 dias. A frase, a princípio, é vista com deboche, com descrédito, exagero, como se Fogg tivesse falado apenas da boca para fora. Sabe quando você fala e na verdade nem pensou direito, apenas falou para causar o impacto pelo exagero? Mas Fogg insiste, falando sério, que ele não estava exagerando. E nada disso, inclusive afirmou que ele conseguiria dar ele mesmo a volta ao mundo em 80 dias. Como Fogg insistiu, a conversa foi ficando séria e os demais membros do clube começam a refutá-lo, dizendo que ele não está considerando os diversos imprevistos, situações que eventualmente obrigassem a pessoa a perder tempo. Enfim, Fogg está tão seguro de sua afirmação que propõe uma aposta. 20 mil libras esterlinas para que ele parta de Londres e retorne para aquele mesmo local, a mesma cidade, dentro de 80 dias. A aposta é aceita pelos granfinos, pelos milionários, e Fogg parte de balão junto com o seu criado, o francês Passepartout, fiel escudeiro, que é de bom coração, mas meio atrapalhado, gerando os momentos mais cômicos que contrastam com o sisudo e minucioso, todo metódico Mr. Fogg. Em meio a tantos contrastes culturais e aventuras em meio a belas paisagens em países distintos,
Algo que terá um papel fundamental neste filme é o fuso horário. Mas esse deixa para o nosso finzinho do vídeo. E caso você não tenha visto a primeira parte, clique aqui, ó, ou então veja aqui na descrição o link para assistir o vídeo sobre o filme O Preço do Amanhã e as primeiras explicações sobre este assunto. Assiste lá e aí você retorna caso ainda não tenha visto aquela parte. Nesta parte 2, eu quero primeiro abordar os fusos horários daqui do Brasil, que por se tratar de um país de grande extensão territorial, o quinto maior do mundo, abrange em sentido oeste-leste 4 faixas de fuso horário diferentes. Nós temos como horário base o fuso -3, chamado de horário de Brasília. Lembrando que este número significa que trata-se de um local que está 3 horas em atraso quando se compara com o horário do fuso zero, o horário de Greenwich, horário padrão utilizado, aqui no Brasil, este -3. Ele abrange a maior parte do território brasileiro, sendo então estipulado nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além dos estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e o Distrito Federal que batiza, que nomina o fuso horário. Temos ainda o fuso horário -4, que abrange os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e a maior parcela do Amazonas. Creio que quando você olha este mapa, o que mais chamam a atenção são os fusos -5, que abrange o oeste do Amazonas e o estado do Acre, e o outro extremo do Brasil, o -2, horário dos arquipélagos oceânicos brasileiros, com destaque para o polo turístico de Fernando de Noronha. Lembrando uma premissa lá da parte 1 do nosso vídeo, cada fuso horário muda 1 hora, sendo sempre para leste a hora aumentando e para oeste a hora diminuindo. Então, se são 8 horas da manhã em Brasília, são 7 em Manaus, no Amazonas. E são 6 em Rio Branco, no Acre. Enquanto serão 9 horas da manhã em Fernando de Noronha. Sempre nesta ideia, para a direita aumenta, para a esquerda a hora diminui. Um ponto que chama a atenção no nosso horário aqui do Brasil é que você talvez tenha lembranças de um tal horário de verão, que não é utilizado aqui desde 2019. Primeiro, horário de verão não é uma criação brasileira, caso você tenha raiva quando você acordava cedo. Não, calma, não é daqui. Na verdade, ele foi criado no Canadá, posto em prática pela primeira vez em 1908, sendo um ato de se adiantar o relógio em 1 hora durante o período do verão, buscando se aproveitar um maior período de insolação. Lembremos que durante o verão os dias são mais longos, ao mesmo tempo que no inverno eles são mais curtos. A ideia partia da premissa de que o período da noite é quando se gasta mais eletricidade dentro de um meio doméstico, já que durante manhãs e tardes, uma boa parcela ou todos os habitantes da casa estão fora, em seus afazeres na escola ou no trabalho. À noite está todo mundo lá, e por conta disso acenderá as luzes para se enxergar. Mas se nós adiantássemos em 1 hora o relógio, aproveitando a insolação natural, durante o período do verão que seria maior, você teria uma economia de eletricidade. Pensa comigo. Se são 19 horas, 7 da noite, e o sol vai começar a se pôr neste horário, imagine então se eu adiantasse o relógio em 1 hora. Ou seja, ao invés de 7, quando o sol se põe, serão 8 da noite. Então, a partir desse momento, com o sol se pondo apenas às 8 da noite, haverá uma economia de eletricidade. Foi 1 hora que você estava em casa sem precisar acender as luzes. Por isso, foi pensado e elaborado como uma medida de economia de eletricidade. Repare aqui no mapa que há um número considerável de países onde se usa o horário de verão ou já se utilizou
como, por exemplo, o Brasil. Destacando que este mapa refere-se ao ano de 2021. Então, caso você esteja vendo o vídeo uma data posterior, pode acabar tendo alguma mudança. No caso do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro alegou que a economia de eletricidade estava baixa no contexto, no caso atual, visto aos novos padrões de vida, como empregos que não necessariamente encerram seu expediente rotineiro às 17 horas. Então, não necessariamente a população chega em casa naquele horário padrão e ligaria a luz. Além do aumento de gastos com novos utensílios ao longo do período do dia, como o principal deles o aparelho de ar-condicionado. A ação de se impor o horário de verão sempre se deu em lugares mais afastados da região da linha do Equador, pensando que na área da região da linha do Equador o índice de insolação é constante, sem grandes variações ao longo do ano. Portanto, não seria de validade, não seria interessante colocar esse tipo de ação de mudar o horário numérico contabilizado socialmente, porque em relação ao horário astronômico não haveriam grandes mudanças. Caso você já tenha visto que mapas de fuso horário têm uma siglazinha, saiba que elas servem como informativo de unidade de medida. Você já reparou quando tem números em exercícios lá de física, de química, tem na frente sempre um símbolo alertando a unidade de medida, tipo quilômetros por hora, graus Celsius. Essas são formas de identificar a que se refere o número identificado como referência. E no caso do fuso horário, quando você o lê, você vai acabar vendo, por exemplo, -3 GMT ou -3 UTC, siglas derivadas do inglês. GMT, Greenwich Mean Time, horário médio de Greenwich, ou UTC, Universal Time Coordinated, horário universal coordenado. O horário, o fuso horário de Brasília, portanto, é chamado de -3 GMT ou -3 UTC, ou seja, 3 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich. E para finalizar os conceitos de fuso horário, se o Greenwich é o centro, o fuso zero, nós temos o antimeridiano de Greenwich, ou seja, a linha imaginária exatamente oposta a ele. E este é o ponto onde está localizada a linha internacional da data. Esta é a marcação que delimita a troca do dia. É o local onde se estipulou um padrão de contagem a partir do ponto zero da linha do Greenwich. Ó, que doideira! Acompanha comigo aqui, ó. Nesse canto, se quanto mais a leste o horário sempre está na frente, imagina que aqui são 2 horas da manhã do dia 10. Aqui ao lado, o fuso à esquerda, então é 1 da manhã do dia 10. E ao lado aqui, a gente tem o fuso da meia-noite, certo? Então, você concorda comigo que este fuso ao lado são 23 horas? Só que é do dia 9. E aqui são 22. E aqui 21. Só que daqui para oeste, para esquerda, todos serão dia 9, certo? Então, observando esse mapa, a gente constata que essa porção a oeste da linha internacional da data, ou seja, a sua esquerda, é dia 10. Mas repare que no lado direito, no lado a leste dessa linha, é dia 9. Agora eu vou fazer um barato aqui, a gente vai inverter o ângulo de visão do mapa. Lembra do que a gente falou, hein? A oeste da linha da data é dia 10. E a leste é dia 9. Então este ponto no Oceano Pacífico, você literalmente volta no tempo. Eu não estou falando desse filme aqui não. Você atravessa um ponto onde se convencionou como sendo a referência para trocar o dia. Imagina a doideira que é a cabeça de quem está conduzindo embarcações, aviões e que atravessam essa faixa constantemente. Ele fica nesse vai e volta de um dia constantemente. Se você acompanha o canal já,
sabe que eu tenho aqui uma premissa básica de nunca contar o final do filme. Não tem spoiler. Mas hoje eu vou quebrar essa regra. Ó, eu prometo que é por uma questão muito didática e importante, tá? E justamente vai explicar o porquê eu escolhi esse filme. Então, por favor, perdão, tá? O Mr. Fogg e Passepartout voaram de balão e seguiram em outros veículos, sempre indo para leste. E em meados do filme, Mr. Fogg está desiludido porque ele não ganhará a aposta. Mas ele tem um estalo, já que como eles sempre foram para o sentido leste, eles estão sempre indo em um sentido adiantado à hora. Ou seja, se na conta deles eles estão trafegando há 80 dias de viagem, para quem ficou na Inglaterra, na verdade se passaram 79 ainda, já que ele ganhou um dia nesse rolê. Papo maluco? Sabe um exemplo que você pode fazer agora? Entra aí num site de viagens, de companhia aérea e simule a compra de uma passagem de avião, por exemplo, para o Japão. Uma viagem para o Japão é praticamente 24 horas, dependendo do caminho que o avião vai tomar. E aí, reparem duas coisas. Primeiro, o horário da chegada que está marcado com o seu momento de desembarque lá no Japão, com o horário local. Agora pensa que na ótica de quem está no Brasil, tipo, você pegou o telefone, alô, mãe, cheguei. Se eu cheguei lá no Japão às 8 da manhã do dia 28, quando eu liguei, alô mãe, aqui no Brasil para avisar que eu cheguei, ela vai atender no Brasil às 20 horas, só que do dia 27. A gente vai estar em dias diferentes, falando ao mesmo tempo. E nesta de ir sempre para leste, atravessando a linha internacional da data, no final deu bom pro Mr. Fogg. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí, você entendeu a dinâmica do final do filme? Você conheceu o filme? Você conheceu o filme ou o livro primeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os seus amigos. Ajuda o canal a crescer. O canal está crescendo. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.